Isaías, capítulo 10. Versículo de número 27. Isaías 10, versículo de número 27. Feche seus olhos um momentinho e vamos orar, amados, na bênção do Pai. Queria que você tivesse um momento seu de oração, pedisse Deus para falar profundamente ao seu coração nessa manhã. Ore em nome de Jesus. Peça graça, unção, a bênção do Senhor sobre a sua vida, que Ele fale profundamente ao seu coração, para a glória do nome do Senhor. Que a unção do Espírito Santo te alcance, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, queremos colocar as nossas vidas nessa manhã, debaixo da direção do Teu Espírito. Que a doce presença do Senhor seja manifesto em cada um aqui. Que a graça do Senhor, meu Pai, repouse sobre cada coração. Que a nossa mente esteja cativa ao trono da graça. Que toda ociosidade, toda ansiedade também, meu Pai, que queira atingi-la, em nome de Jesus, seja submetida à sua vontade. Que o nosso coração, meu Pai, esteja livre na Tua presença. Se necessário for, meu Deus, que haja a liberação do perdão sobre as vidas aqui presentes. Se necessário for, que nós venhamos também a liberar o perdão sobre aquelas vidas, meu Pai, que nos magoaram de alguma forma. Que venha também o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, para com entendimento conseguirmos viver o que o Senhor quer. Nós abençoamos, meu Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos aqui. E onde estiver alguém ligado a nós, que essa bênção do Teu Espírito também os alcance, para a glória do Senhor. E em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Isaías, capítulo 10, versículo de número 27. Isaías 10, 27. Isaías 10, capítulo de número, versículo de número 27. Todos acharam? Amém, queridos? Então vamos lá. Diz o seguinte: e acontecerá naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Amém, queridos? Só essa parte eu vou ler novamente. Jugo que será despedaçado por causa da unção. Amados, o livro de Isaías, ele é um livro muito rico. É um dos livros que mais traz essa mensagem da salvação de Jesus Cristo para o Novo Testamento. Mais de 400 vezes, irmãos, o livro de Isaías é citado, ou o nome dele, ou passagens do livro de Isaías no Novo Testamento. Então ele trabalha muito essa mensagem, até Isaías, o nome Isaías, quer dizer, querido, salvação de Yahvé, ou seja, a salvação que vem de Jeová. Então ele sempre está trabalhando essa questão da salvação. Esse texto, irmãos, ele está incluído num período no livro de Isaías. Esse período que esse texto está incluído é chamado de período assírio. Foi um período, queridos, no qual, melhor dizendo, Israel estava cativo dos assírios. Então esse período assírio aí, uns falam que é por volta de 40 anos, outros falam que por volta de 30 anos. Não tem precisamente o tempo que Israel ficou nesse período assírio. Mas nessa base aí foi o período assírio. E vem essa palavra do Senhor em direção a Israel. Começa a dizer isso naquele dia:
o peso sairá dos seus ombros, ele vai ser tirado dos seus ombros. E o jugo, o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Há uma realidade, irmãos, muito forte quando nós falamos de ser humano como animal vivente aqui na terra. Quando nós saímos do homem e mulher e entramos nesse antropos, que é o homem como espécie humana, como espécie sobrevivente. O ser humano, irmãos, é a espécie que mais se adapta na face da terra. Nós somos altamente adaptáveis. Aonde tem um espaço aqui nessa terra, o homem consegue se adaptar àquela hostilidade ou às benécias daquele local. Então nós somos altamente adaptáveis. E aqui, irmãos, quando o Senhor traz uma palavra para Israel, Israel estava adaptado a um estilo de vida muito forte. Um estilo de vida, irmãos, que os privava de além. Um estilo de vida que os privava de viver verdadeiramente o que o Senhor queria para eles. Um estilo de vida, irmãos, que impedia eles de alcançar o que a palavra do Senhor diz, irmãos, aquela vida plena diante do Senhor. Quando a Bíblia fala, irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse exame, irmãos, passa, é claro, ali quando se trata da ceia do Senhor, mas também passa, irmãos, por um exame pessoal, se eu estou vivendo o que plenamente o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim. Ou se eu não estou negociando áreas da minha vida, irmãos, e deixando que o diabo reine naquela área. Israel, irmãos, nesse texto, estava escravo dos assírios, e eles tinham negociado áreas da vida deles e estavam vivendo bem. E o Senhor vem, irmãos, com essa palavra de injeção, de ânimo sobre a vida deles, que eu quero ministrar nessa manhã, e creio, irmãos, que assim como ela teve um efeito muito grande na minha vida, pode ter na sua vida também, para a glória do Senhor, amém? Certa vez, queridos, eu ouvi uma ilustração que muito tocou meu coração. Era a ilustração de um escravo. Diz que o homem estava escravo numa região muito deserta. E ali ele estava cercado, numa jaula ali, enjaulado, sobre cadeias. E numa noite, no escuro, ele conseguiu, irmãos, fugir. Mas correu poucos metros ali. E rapidamente ele foi capturado por aqueles soldados lá que machucaram ele muito com suas lanças. Deram várias estocadas com a lança dele e jogaram ele de novo naquela cadeia ali, muito machucado, muito ferido. E demorou dias para ele se recuperar daqueles ferimentos que tinha infeccionado, até que ele se recuperou. Ficou mais um tempo naquela cadeia e nasceu de novo o desejo de fugir dali. E mais uma vez, irmãos, ele sai correndo. E quando ele sai correndo no escuro para o outro lado, irmãos, sem ver a direção, meteu a testa no muro, caiu, desmaiou, porque ele correu em direção à cidade, e levaram ele de novo para a cadeia. E ele ficou preso naquela cadeia ali mais um tempo, demorou um tempo para recuperar. Recuperou-se, nasceu no coração dele de novo o desejo de escapar daquela cadeia. Ele consegue correr um pouco mais. Corre, foge, entra para um deserto, naquele escuro, correndo naquele deserto, irmãos, mas sem ver nada. Ele pisa numa cobra, é picado, e ali, irmãos, ele é capturado de novo, vai para a cadeia, tem aquele tratamento, consegue ficar livre da morte, e ele diz, graças a Deus eu não morri. O melhor para mim é ficar nessa cadeia. Pronto. Já não morri, aqui é meu lugar, tá bom demais, eu consigo suportar aqui, tem água, tem comida, apanho de vez em quando, mas é melhor ficar vivo assim do que morto. Não vou mais sair daqui. E ele acostumou, irmãos, com aquela vida, o coração dele, por decepções de ter tentado algumas vezes, não ter conseguido, ele resolveu acostumar e viver naquela prisão e pronto.
Até que um dia, irmãos, tem uma guerra. Os contemporâneos dele vêm ali, libertam ele naquele momento de guerra. Um falou: rapaz, faz o seguinte, eu sou lá do exército, falaram que você estava aqui, vim te libertar, só que nós estamos na guerra, sai para aquele outro lado que ali tem algo que vai te levar à libertação. E ele naquele escuro, irmãos, foi em direção ali, e tinha algo que era só ele subir, irmãos, que seria liberto, porque aquilo ali ia levar ele no exército durante aquele deserto todinho, e ele ia embora, enquanto os outros soldados estavam em guerra, era a oportunidade dele fugir. E ele vem devagar, receoso, irmãos, primeira coisa que ele toca, e toca em algo bem afiado, ele fala: não, rapaz, eu não posso fugir porque aqui tem lanças. Mas mais uma vez, irmãos, ele toca naquele negócio que foi falado para ele, e quando ele toca de novo naquilo, irmãos, ele vê algo parecido com a cobra, tocou, ele fala: não, isso aqui é para me alertar de novo, que quando eu tentei fugir, tinha uma cobra. Mas ele dá uma volta, irmãos, sobre aquele objeto grande, e bate com a mão. Quando ele bate com a mão, irmãos, a mão dele ficou tão machucada, que parecia que ele tinha batido num negócio muito duro. Ele falou: não, isso também serve para me lembrar do muro que eu meti a testa. Falou: bem, melhor para mim é voltar para a minha cadeia, porque lá é o meu lugar. E para surpresa dele, irmãos, quando o dia clareou, que o exército tinha ido embora, pensando que ele tinha também vencido, do lado da jaula dele, que ele tinha ficado, tinham deixado para ele um elefante. Era só ele subir naquele elefante, que aquele elefante já sabia o caminho de casa. Mas ele tocou no marfim do elefante e falou: isso lembra uma lança. Tocou na tromba do elefante e falou: e as cobras? Bateu na barriga do elefante e falou: e o muro que eu quebrei a testa? Eu não quero tentar novamente. Voltou para sua jaula e lá ficou e não foi mais livre. Muitas vezes, irmãos, as decepções da vida nos ensinam algo terrível que nós não podemos aprender, que é o seguinte: acostume a viver sem tudo aquilo que Deus prometeu para você. Acostume, aprenda. E tem muitas pessoas, irmãos, em diversas áreas da vida que aprenderam a viver dessa forma. Israel, irmãos, aqui tinha aprendido a viver dessa maneira. E o Senhor vem com uma palavra para eles. E o Senhor começa a dizer, irmãos, de libertação sobre a vida deles. E Ele trabalha, irmãos, a libertação aqui em duas esferas. O Senhor começa trabalhando a libertação, irmãos, a respeito dessas opressões sazonais. Dessas opressões temporárias que de tempo em tempo vêm sobre as nossas vidas, mas nós conseguimos resistir. E o Senhor trata essa opressão dizendo assim: ó, quero dizer para vocês, o peso vai ser tirado do seu ombro. Peso no ombro, irmãos, é uma coisa que nos limita, mas se o peso está no nosso ombro é porque a gente aguenta, não é verdade, irmãos? Eu aguento, o peso está no meu ombro, me limita, mas eu aguento. E o Senhor, irmãos, primeiro começa nos alertando dessas opressões sazonais que a gente aprende a conviver com elas. Não é da maneira que eu quero viver, mas eu aguento, não é verdade? Vamos carregar. Afinal de contas, não é o que eu gostaria de ter, mas vamos com isso aqui mesmo. Israel, irmãos, tinha um peso no ombro terrível, que eram os tributos. 60% dos tributos ali deles, quando vinha a colheita deles, 60% era tirado pelos assírios, irmãos. Mas era um peso no ombro, irmãos, suportável para eles. Não, a gente suporta. Vamos aí, está pesado aqui, é claro que eu poderia andar 100 quilômetros, mas com esse saco de cimento aqui no ombro, eu só consigo andar 10, mas eu me acostumo com esses 10 mesmos. E o Senhor, irmãos, começa a nos alertar primeiro, queridos, não aceite carregar sobre a sua vida algo que não seja do Senhor, mesmo que você já esteja adaptável a essa realidade.
Mesmo que essa realidade você já diga, eu suporto, eu consigo, eu vou vivendo, é melhor viver com esse peso no ombro de quem está morto. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor veio para que a nossa alegria fosse o quê, queridos? Completa. Aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela já tinha feito tudo. Tinha gastado tudo que ela tinha. Tinha corrido atrás de todos os recursos, irmãos. E há 12 anos ela vivia com fluxo de sangue. Já tinha, irmãos, acostumado com aquela vida. Já tinha com certeza se planejado para falar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, não posso me relacionar com as pessoas, não posso viver no meio dos outros. Não, mas eu já acostumei, são 12 anos assim. Mas, irmãos, uma oportunidade que ela ouviu falar de libertação, ela foi atrás. E o Senhor disse, a tua fé te salvou. Ou seja, a sua disposição em acreditar que a sua vida poderia mudar, trouxe salvação e restauração sobre você. Vai em paz. Vai em paz. 12 anos, irmãos, mas ela falou, essa é a minha oportunidade. Essa. Quando nós vamos falar, irmãos, do poço de Jacó, daquela mulher samaritana, irmãos, a palavra do Senhor diz que ela já tinha colocado a vida toda em torno daquele estilo dela. Ela já tinha até se adaptado, irmãos, com a ideia que ela nunca teria mais um marido. Quando o Senhor falou, onde está o seu marido? Ela falou, não tenho marido. E o Senhor falou, bem disseste. Porque 5 já tivestes. E o 6º que você vive agora, esse não é seu. Até com essa ideia, irmãos, aquela mulher já tinha se adaptado. Mas de repente, irmãos, o Senhor vem com essa palavra que vai ali no âmago daquela mulher e fala, eu sei qual é a sede do teu coração. Eu sei qual é o clamor da sua alma, mulher. Eu sei qual é a necessidade de ser dessedentada todos os dias. Não é essa água natural aqui não. É uma água diferente que é capaz de suprir essa sua necessidade existencial. E eu quero te dizer, eu tenho poder para fazer isso na sua vida. Não desista da sua felicidade. Não desista do teu sonho. Não se adapte a essa realidade de viver uma vida isolada, confusa, separada, rejeitada, longe do que Deus tem para você. Não aceite, amados, em nome de Jesus. Uma teve fé. A outra, irmãos, precisou de uma injeção de fé. Eu não sei qual é a sua realidade, mas se você tem ou se você vai precisar de uma injeção, mas eu sei que esse Deus que operou uma e o Deus que operou na outra é o mesmo que pode fazer por você nessa manhã. Ele vai fazer, amém, amados? Creia. Só esteja com seu coração aberto. Quantas opressões, irmãos, temporárias. Um dia eu estava atendendo um homem, ele falou, pastor, o senhor já ouviu falar de uma música? Falei, que música? Uma música do rapaz que cantava no Raimundos, que ele falava mulher de fases. Eu falei, sim. Rodolfo, hoje um pastor muito abençoado, ouvi muito. Falou, pois bem, pastor, não é a minha mulher que é de fases, não. Aquela música para mim devia ser assim, família de fases. Porque a minha família, ela é de fases. Hoje está bem, amanhã, pastor, está de mal a pior. Mas a gente vai levando. Vamos, e eu creio que Deus vai operar, eu vou levando. Falei, queridos, não é essa a vontade de Deus para a sua vida.
Ele, pastor, eu nasci no Evangelho, minha esposa nasceu no Evangelho, minha família sempre esteve assim diante do Evangelho, e aí falou um monte de coisa do lado do pai dele, falou um monte de coisa do lado dos pais dela, e falou, pastor, essa fachada dentro da igreja nós sempre vivemos e tudo, e isso tem me causado algo no coração de tal forma, que eu não saio do Evangelho porque eu sei que é o caminho, mas eu perdi o prazer e a esperança de viver essa realidade, porque às vezes isso me traz frustração, e eu falo, será se existe essa felicidade que eles tanto falam? E depois, irmãos, de um tempo bom de ministração, eu falei, queridos, Deus pode fazer na sua vida, acredite. Creia, creia, creia. E ele falou, não, pastor, tudo bem, o senhor está falando, eu vou sair, vou tentar. E, infelizmente, irmãos, ele saiu daquele gabinete falando, não, pastor, está na mão de Deus. Eu falei, então deixe na mão dele. Mas ele falou, minha família é uma família de fase. Ele tinha acostumado, irmãos, a viver com esse peso no ombro. Peso no ombro, eu acostumei. É um peso, mas eu vou carregar. Quantas pessoas, irmãos, às vezes até nessa área, assim como foi pregado nessa semana pelo pastor Arão, uma mensagem muito boa, irmãos, estão acostumados, queridos, a viver com peso no ombro, de uma desorientação financeira. A pessoa se ausenta, irmãos, o dia todinho de casa, e quando chega em casa à noite, irmãos, o que traz para dentro não é o suficiente para suprir a sua família. E não tem a ver, irmãos, com preguiça não. Tem gente que fala, ai, brasileiro é preguiçoso, irmãos. Vocês sabem que isso não é verdade, não é, irmãos? Irmãos, tem gente que madruga, irmãos, aí para trabalhar, trabalha o dia todinho, passa mais ônibus, mais tempo em transporte público do que com a família, irmãos. E quando chega em casa, ainda está dependendo, irmãos, de socorro dos outros. Mas chega e fala, não, pastor, graças a Deus, Deus é fiel. Eu falei, claro, irmãos, Deus é fiel. Não, glória a Deus, em tudo dá glória, sim, querido. Em tudo dá glória, mas eu quero te dizer uma coisa, você não pode se acostumar com esse peso no seu ombro. Não, eu consigo carregar, a gente vai vivendo, não, irmãos. Tome um cuidado, irmãos, para o diabo não usar, irmãos, desse subterfúgio de religiosidade, de espiritualidade, irmãos, para tirar você do foco do que Deus quer na sua vida. Gratos, irmãos, sempre, mas satisfeito só quando a vontade de Deus for plenamente cumprido na nossa vida. Diga amém. Enquanto o plano e a vontade de Deus não for plenamente cumprida na sua vida, você nunca pode estar satisfeito. Grato sim, satisfeito só com a vontade de Deus. E a gente tem que ter isso no nosso coração, amados. E o Senhor fala, o peso será tirado do teu ombro. Diga amém, amados. A cobrança de imposto que te leva 60%, de tempo em tempo vai ser tirada. Essa opressão temporária que vem sobre a sua vida vai ser tirada, amém? Essa doença que de tempo em tempo se manifesta vai ser tirada. Não conviva com esse peso, não se adapte. Não é porque você dá conta de carregar que você tem que carregar uma coisa que não é sua. O que a Bíblia diz, irmãos, a nosso respeito. Essa sim, irmãos. Esse sim é o caminho que Deus quer. Por isso o Senhor fala, ó, você quer ouvir algo a seu respeito? Sim. Você quer responder as respostas da sua vida, responder os questionamentos da sua vida? Sim. Eu quero dizer uma coisa, meu filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer saber o seu caminho, eu sou o caminho. Se você quer saber a verdade a respeito de você, eu sou a verdade da sua vida. Se você quer saber qual é o propósito da sua vida, eu sou a vida. Em mim, você sempre terá resposta a todos os questionamentos. Por isso fala, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Em mim, você terá respostas para o que você está vivendo. Em Deus, irmãos, nós entendemos qual é o plano dele para mim, para você e para todos que nos cercam. Amém, amados? E o Senhor ministra essa primeira, uma libertação dessa opressão sazonal, temporária, isso que vem de tempo em tempo. Uma segunda realidade que Deus ministra sobre Israel, ele ainda no versículo de número 27, ele diz o seguinte: e acontecerá naqueles dias que o peso será tirado do teu ombro, e o seu, queridos, o quê? Seu o quê? Mais alto, querido. Seu? Veja, o pronome possessivo, irmãos, está falando que ele é seu. Seu. E o seu jugo do teu pescoço. Seu jugo, irmãos, do seu pescoço. O Senhor falou, irmãos, dessa libertação, dessa opressão temporária. E aqui, irmãos, o Senhor fala de uma libertação de opressões permanentes. Talvez opressões congênitas, que você, desde que se entende por gente, essa opressão está sobre você. Desde que você ouve a história da sua família, essa opressão está sobre a sua família. Desde que você vê falar de alguém ligado a você, isso cerca a sua família. Você já até assumiu, não, essa é a minha história. Esse é o meu jugo. Eu sou assim. Irmãos, muitos daqueles que estavam ali nasceram sobre o jugo assírio. Já nasceram com alguém dizendo assim: vocês são escravos. Quero te dizer uma coisa, meu filho, trabalhe direitinho, porque se você trabalhar direitinho, você vai ter direito a 40% do que é seu e eles não vão mexer com a sua família. Ele já foi criado dessa maneira, já tinha nascido, irmãos, com essa ideia. Nós somos escravos. Quando a gente vê, irmãos, na Bíblia falando de animal de jugo, fala exatamente daqueles animais de pescoço grande, irmãos, que o que acontecia com o cavalo, com o boi, irmãos, ali com o jumento, vinha sobre eles um jugo, uma canga, que era para eles carregarem, para que eles carregassem aqueles carros lotados de coisa. Então o animal de jugo já nascia com aquela ideia: você é um animal de jugo. Quando você chegar à idade certa, vai vir uma canga sobre o seu pescoço. Esse é o seu destino. Você é um animal de jugo. E eles já tinham nascido, irmãos, com essa ideia: vocês são escravos dos assírios. Não tem jeito para vocês. Esse é o seu jugo. Esse é o seu jugo. Quantas vezes, irmãos, nós interiorizamos essa ideia e dizemos: esse é o meu jugo. Eu já nasci assim. Minha família já veio assim. Uma ideia, irmãos, aí hereditária. E o Senhor vem com uma palavra de libertação, irmãos, dizendo que há poder nele para o quê, queridos? Tirar o jugo do pescoço. Diga amém. Por mais, queridos, que hoje na sua mente, no seu coração, diga: esse é o meu jugo, eu quero te dizer, hoje Deus te trouxe aqui para dizer: filho, eu vou tirar esse jugo do teu pescoço. E a Bíblia vai além, dizendo: jugo que será o quê, irmãos? Não vai ser deixado de lado para o outro que vem atrás de você pegar, não. Não vai ser: eu vou te aliviar, mas quem vem atrás de você, a sua descendência vai carregar. Jugo que será despedaçado. Irmãos, em alguém, as coisas têm que parar. Amém, amados? Em alguém, irmãos, tem que existir um basta.
Alguém, irmãos, tem que tomar uma posição de encarar o problema com seriedade para dizer, esse jugo vai ser despedaçado aqui. Tem que ter um basta aqui. Não tem como. Seja em que esfera, irmãos, esse jugo estiver, irmãos, enraizado na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida, irmãos, seja ela, irmãos, material, seja ela, irmãos, emocional, irmãos, aonde estiver, alguém tem que falar, basta! Basta! E o Senhor fala, não é jugo que vai ser tirado, não é jugo que vai ser colocado para o lado, não é jugo que o que vem atrás de você vai carregar, jugo que será despedaçado. Veja, irmãos, e creia, o Senhor vai despedaçar esse jugo para a glória do nome dEle. Creia, irmãos, creia. Por isso, irmãos, quando a gente vai ali em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 ali em diante, Paulo teve que passar, irmãos, por essa mudança radical. Acreditar, irmãos, que o jugo da vida dele estava sendo tirado. E por isso ele ministra a mim e a você. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este século. Deixa eu te falar, queridos, o Império Romano é uma coisa. Deixa eu te falar, o Império Romano fala que nós somos escravos. Deixa eu te falar, querido, o Império Romano fala que não somos livres. Mas eu quero te dizer uma coisa, mude a sua visão. Tira os seus olhos dessa coisa material. O que eu quero é que você saia dessa esfera material e apresente o vosso corpo como culto racional a Deus. Viva essa libertação da sua mente, do seu espírito, que aí sim você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, me perdoe a redundância, não espere que as outras pessoas esperem muito de você, porque elas só esperarão de você o que você espera de si mesmo. Às vezes, irmãos, nós queremos que as outras pessoas esperem muito de nós mesmos. Mas elas, irmãos, só verão em nós o que nós mostrarmos. Se a sua esperança, irmãos, chegar aos olhos dos outros, eles vão ver. Se não chegar, irmãos, com certeza, as pessoas não esperarão muito da gente, porque nem mesmo nós esperamos. Por isso o Senhor arranca todos os mandamentos. Quando começa a falar dos mandamentos, ele fala, não, o mandamento se resume a esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E a quem, querido? Ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a sua relação com o seu próximo vai ter como princípio a relação sua consigo mesmo. Da forma que você se vê, você vai ver o seu próximo e eles vão te ver também. Então, irmãos, o Senhor começa a ministrar essa mudança na vida de Israel. E aqui, irmãos, onde que eu quero parar e dizer, o Senhor fala que o jugo vai sair, o peso dos ombros. O Senhor fala que o jugo do pescoço vai sair. Mas a Bíblia fala, irmãos, jugo que será despedaçado por causa do que, queridos? Por causa do que, amados? Mais alto, queridos. Por causa do que? Da unção. E aí, irmãos, me permita a palavra. A unção não depende de Deus. Esse é o grande problema, irmãos. A unção não depende de Deus. A unção depende do estilo de vida que eu adotei para mim.
Por isso, irmãos, muitas coisas não acontecem. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus faz acepção de ambientes. Se o ambiente é propício para a manifestação dele, ele vai se manifestar. Se o ambiente não é propício, ele vai olhar. A unção, irmãos, depende do estilo de vida que eu adoto para viver. A unção, irmãos, depende de como eu me apresento a Deus. Por isso, irmãos, muitas vezes num culto, numa ministração, nós vemos uma pessoa tremendamente tocada pela unção. E no mesmo, irmãos, nós vemos um que resolve roubar. Por que que um é tremendamente tocado pela unção, irmãos, e por que o outro resolveu roubar? Na presença do mesmo Deus. Por causa do ambiente, irmãos, que cada um gerou no seu coração para que essa unção de Deus fosse derramada. E o Senhor fala, eu quero fazer na sua vida, meu filho, eu quero dizer, esse jugo eu vou tirar, quero dizer, essa carga hereditária tem que sair, mas eu quero te alertar, jugo que só será despedaçado por causa da unção que vai ser derramada na sua vida. A sua maneira de viver e de se apresentar diante do Senhor, irmãos, é responsável pelas libertações que ocorrerão na sua vida e na sua família. Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, no meio de uma multidão que apertava Jesus Cristo, a tal ponto dos discípulos falarem, Senhor, a multidão te oprime, te aperta, e o Senhor pergunta, quem me tocou? No meio, irmãos, de uma multidão de centenas de pessoas, dezenas tocando em Jesus, apenas uma extraiu virtude, porque o coração dela estava propício para receber a unção de cura e libertação. O Deus era o mesmo, o ambiente era o mesmo, mas os corações não eram os mesmos diante do Senhor. Por isso, amados, muitas vezes a pessoa começa a falar, estou decepcionado com o Evangelho. Não, irmãos. Tu tem que se decepcionar com o seu estilo, irmãos, de viver diante de Deus o Evangelho. Porque, irmãos, a Bíblia é completa. Há poder no Senhor, irmãos, para fazer a diferença e para cumprir a verdade dEle. Mas, irmãos, ele tem que agir na sua vida como um canal condutor até aquele local que precisa dessa cura e dessa libertação. Peso que será tirado do ombro, jugo que será arrancado do nosso pescoço, despedaçado de todos que estão em volta de nós, por causa da unção de Deus que tem sido manifesta na minha e na sua vida. O Senhor não fala o tamanho do jugo, o Senhor não fala o tamanho do peso, o Senhor fala, irmãos, do poder da unção que está acessível a mim e a você. Basta querermos que vamos ter para a glória do Senhor. Basta. Certa vez, irmãos, eu tinha um golzinho, foi o meu primeiro carro zero que eu comprei. Até então eu só tinha carro usado. Até que eu consegui comprar um golzinho prata. Muito bonito, eu e minha esposa fomos atrás, vamos comprar e tal, e Deus nos deu a graça, nós compramos um golzinho prata, bonito, lindo. E certo momento, irmãos, eu estava andando numa viagem para ele e empenou a roda. Deu uma pancada lá, empenou a roda, e eu conseguia chegar no local para trocar. E na hora que eu cheguei naqueles rapazes ali para trocar aquela roda, um pegou a chave de roda lá e tentou e não saía, irmãos. Estava empenada a roda, estava complicado. E ele forçou, irmãos, e não saía. E subiu de um lado, o outro puxou do outro lado da chave de roda, era uma chave de roda em cruz. Um subiu em cima, o outro levantou, irmãos, e não saía de jeito nenhum. Aí de tanto eles pularem em cima, irmãos, quebrou. Quebrou o parafuso dentro do cubo. Lá dentro.
Falei, rapaz, que é isso? Aí na hora a gente começa a repreender o diabo, tudo, né? Tudo veio atrapalhar minhas férias, veio isso, veio aquilo outro, e começa. Irmãos, ir lá, aí um vem e fala, não, rapaz, agora não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma solda. Aí pegaram a minha chave de roda, irmão, soldaram dentro do parafuso no cubo, e de novo, sobe, vai, sobe, vai, e nada acontece, irmãos. E depois de uma briga tremenda com aquilo ali, irmão, chega lá um borracheiro mais experiente. Ele, rapaz, nós estamos apanhando e eu acho que a gente vai ter que esquentar aqui esse cubo no maçarico. Ele falou, não, vocês vão acabar com o cubo do rapaz, mas não sai. Aí ele, não, até hoje eu me lembro, irmãos, essa propaganda vale. Ele falou, não, vai ali na oficina de fulano de tal e pede ele um WD, o nome do negócio. Um óleo, irmãos, lubrificante. Meteu esse óleo lubrificante ali e falou, ó, enquanto esse óleo está fazendo efeito, a gente vai lavar seu carro, tá bom? Irmãos, quando eles terminaram de lavar o meu carro, o cara rodou e saiu. O que a força não resolveu, a unção de um óleo resolveu. Quebrei, arrebentei, irmãos, com tudo. O homem não podia fazer na força dele, um óleo. E é o que Deus está falando, queridos, o que você não resolve, a minha unção vai resolver. O que você já gastou os recursos, já gastou as suas forças, já bateu, já quebrou, já teve prejuízo financeiro, eu quero dizer, dê oportunidade à minha unção. Porque essa unção, ela vai quebrar o jugo para a glória do Senhor. Creia, irmãos, nessa manhã, amém, amados? Viva uma vida digna da unção de Deus. Acredite, irmãos, que essa libertação pode operar um milagre. O poder do Espírito Santo de Deus, irmãos, a unção desse Espírito ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Se ela ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o que será que ela não pode ressuscitar e trazer a vida na sua família, na sua casa, no seu lar, para a glória do Senhor Jesus? Jugo que será despedaçado por causa da unção. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Enquanto a equipe de louvor, irmãos, está ministrando, eu queria que hoje, irmãos, você colocasse a sua vida diante do Senhor. Hoje Deus te fala, meu filho, se você beber dessa água que eu tenho para você, você não terá sede. Não adianta você querer se adaptar a esse estilo de vida, pois eu quero te dizer, eu tenho uma água diferente para você. Fale com o Senhor, queridos, nessa manhã agora, em nome de Jesus. Hoje Deus te trouxe aqui para falar, querido, busque a minha unção. Busque a minha unção. Creia, 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 creia. Eu gosto, irmãos, muito, 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 irmãos, dos Salmos. Quando diz, irmãos, bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás, irmãos, olha a palavra de Deus. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa será como uma videira frutífera. Os seus filhos como rebento de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Há uma palavra, queridos, de bênção do Senhor sobre a sua vida. Por isso, em nome de Jesus, queridos, esqueça o que os outros falaram. O Senhor está falando para você, eu sou o caminho para a sua vida. Ah, pastor, mas falaram que para mim não tinha jeito nessa área. O Senhor falou, esqueça isso, pois a verdade da sua vida sou eu sou a verdade. Falaram para eu me acostumar com esse estilo de vida. O Senhor falou, esqueça, porque eu sou a vida. Eu sou a vida.
Por isso hoje Deus traz essa palavra de restauração para você, em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor, queridos, está cantando a música, eu queria que você falasse com o Senhor, orasse. A Bíblia diz que não é Deus que está com os ouvidos tapados, queridos, nem com a mão encolhida para que não possa nos atender, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O que te impede, querido, de viver a unção plena de Deus na sua vida? Qual o pecado, queridos, que tem sido como uma mosca? Porque a Bíblia diz que uma só mosca, querido, coloca todo o unguento a perder. Qual é essa mosca, querido, que tem colocado essa unção a perder? Que mosca é essa? E Deus está falando, meu filho, hoje eu quero fazer na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, queridos, é Bíblia, e a sua justiça. Ore agora, queridos, em nome de Jesus. Me guia, se a tempestade me alcançar, hoje, queridos, Deus te chama para esse conselho. Aleluia. Se o mar me submergir na tua mão, me traz agora pra respirar, me faz andar. Aleluia. Sob as águas, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Querido, talvez você se pergunte, meu Deus, o que eu devo fazer, irmãos? A bênção de Deus, irmãos, está em cumprirmos a nossa missão. Comece fazendo, querido, o que é certo diante do Senhor e deixe que o milagre vai acontecer. Comece, queridos, implantando o reino de Deus na sua vida e na sua família e deixe que o milagre vai acontecer, amém, amados? Faça o que está ao seu alcance e deixe que a muralha de Jericó, irmãos, quem vai derrubar é o Senhor. Talvez você fale, meu Deus, a muralha é tão grande, tão grande, tão grande. E era diante de Josué, irmãos. O Senhor falou, Josué, o que você pode fazer é rodear essa muralha. Então rodeie. Rodeie, queridos. E como Josué fez, irmãos, o milagre aconteceu, que Deus derrubou a muralha. Talvez hoje, irmãos, está ao seu alcance falar de Deus para os seus filhos. Criar na sua casa um ambiente espiritual. Falar, meu filho, hoje nós vamos fazer um culto aqui. Meu bem, o que foi? Em vez de discutir toda vez esses problemas, vamos ajoelhar e vamos orar agora? Vamos, meu bem. Ah, amor, não tenho força para orar, então eu vou colocar um CD de adoração. Nós vamos ficar encalados. Vamos ficar calados. Em vez de xingar, ao invés de gritaria, ao invés de nos agredirmos, vamos ouvir essa adoração. Irmãos, comece a fazer o que está ao teu alcance. Que deixe que a muralha de Jericó, quem vai derrubar é Deus, amém, amados? Quando Deus vê, queridos, um caminhar nosso em direção a essa unção, o milagre acontece. O que aquela mulher fez, irmãos, foi ir em direção a Jesus, irmãos. Era o que ela podia fazer. E porque ela foi em direção a Jesus, a cura aconteceu. Por isso hoje, amados, faça o que está ao teu alcance. Eu falei para os meus filhos lá em casa, meus filhos, aqui ninguém sai de casa sem ler a Bíblia. Papai, nós temos pouco tempo quando a gente acorda. Eu falei, antes de levantar, leia isso. Isso está ao seu alcance? Papai, mas é pouco, mas faça.
fácil. Eu aprendi, amados, isso com minha mãe. Irmãos, às vezes eu saía cedo para trabalhar, falava, meu Deus, eu só tenho tempo de orar um pouquinho e de ler 2, 3 capítulos da Bíblia. Irmãos, fazia isso às vezes até no banheiro, quando chegava ali antes de escovar os dentes, sentava no vaso, lia ali o capítulo da Bíblia, orava e falava, meu Deus, eu estou aqui. E às vezes saía no escuro, irmãos. E porque Deus viu que eu fazia um pouco, irmãos, hoje eu tenho o tempo que eu quiser, irmãos, para estar na presença do Senhor. Porque eu fui fiel no pouco, amém, amados? Hoje, se eu quiser falar, irmãos, quero passar 3 dias só orando e jejuando. Gente, passa ou não passa, pastor Daniel? Passa, irmãos. Hoje eu tenho um tempo que eu quiser diante de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque eu fui fiel no pouco. Eu falei, meu Deus, essa aqui é a minha caminhada em torno da muralha. Queridos, você nunca vai chegar ao muito se você não for fiel no pouco, amém, amados? Por isso hoje Deus fala, reate o que você acha pouco diante de Deus. Reate, querido, que Deus vai fazer um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Seja esse promotor do reino de Deus, irmãos, como nós temos pregado, como temos falado, como temos, irmãos, vividos nesses dias. Promova o reino de Deus até mesmo na sua vida. Faça o que está ao seu alcance. Decore um versículo bíblico, irmãos, e comece a falar, comece a profetizar. Eu só tenho um, pastor, mas eu começo a dizer esse aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Teve uma oportunidade, meu irmão, eu quero dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o outro, eu estou com um problema. Querido, eu quero dizer, a Bíblia diz lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho. Irmãos, comece, que Deus, irmãos, do pouco, Ele pode fazer muito para a glória do Senhor. Comece. Hoje e agora, abra um espaço para a unção de Deus. E a muralha que você, irmãos, não pode sequer chegar perto, Deus vai derrubar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento a pastora Vivi vai estar orando, irmãos. Eu queria que você fizesse esse acerto com Deus. E acontecerá naquele dia que o peso vai sair dos seus ombros e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Amém, amados? Ore agora em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto o pastor ministrava, o Espírito Santo me mostrava que muitas pessoas aqui se lembravam de jugos, de pesos que vem te acompanhando há gerações, amém? Eu quero convidar você que se lembrou de algum jugo, de algum peso que vem acompanhando a sua família, até você, para que hoje você dê esse basta, que hoje esse jugo venha a ser definitivamente despedaçado, que você venha aqui à frente, nós vamos orar juntos, e como igreja, nós vamos ministrar sobre a sua vida hoje, para que essa libertação venha sobre você e sobre a sua descendência hoje, amém? Essas pessoas que se lembraram de enfermidades que vem acompanhando de geração em geração, problemas financeiros, quando você consegue consertar uma área da sua vida, parece que o chão é puxado, parece que você é acorrentado e volta tudo de novo nessa área financeira. Vem aqui à frente. Você que tem visto problemas de depressão na sua família, que alcançou seus pais, alcançou você, e hoje tem quase perseguido seus filhos, você também. Mas deixa eu falar de uma coisa que eu vivi há um tempo atrás, impressionante. Olha como muitas pessoas não acreditam nessa questão de hereditariedade. Irmãos, um dia eu estava atendendo uma pessoa, essa aqui estava comigo, nesse gabinete aqui. Pessoa liberta há anos. E ela começou a falar da vida dela, e o pai dela tinha morrido, irmãos, de um câncer no pulmão. A família dela todinha, irmãos, tinha tido problema com o vício do cigarro e tudo. E como ele nunca tinha fumado, irmãos, eu nem liguei para aquilo. Nem liguei. E fui ouvindo outras coisas dele. No final, irmãos, quando nós começamos a orar, eu falei, meu Deus, eu quero repreender
esse espírito que escraviza esse homem. Essa aqui, irmãos, na hora sentiu o cheiro de cigarro. E ela falou: que cheiro é esse? Irmãos, quando eu fui, o meu gabinete, irmãos, foi tomado por um cheiro de cigarro. Mas não é esse cigarro que as pessoas fumam do nosso lado na parada, não. Aquele tipo fumo de rolo, irmãos. Um cheiro horrível, 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 irmãos. Naquele momento nós ungimos aquele homem, irmãos. Eu repreendi. Eu falei: irmão, você já fumou alguma vez? Ele falou: nunca, pastor. Eu falei: eu também não. Essa aqui também. Irmãos, nunca tinha vivido uma experiência dessa. Nunca. Pense no negócio fedorento, irmãos. Com certeza, quando nós começamos a repreender coisa, quebrar coisa, ele começou a se arrepender. Com certeza, irmãos, aquele demônio veio ali falar: não, nessa área não, irmãos. Com certeza ele veio. Nós repreendemos o nome do Senhor ali, e para a glória do Senhor, creio que aquele homem ali está liberto em nome de Jesus. Eu falei: queridos, ele não vai voltar se houver a unção na sua vida. Por isso, amados, creia, esqueça o que os outros vão pensar, amém, amados? Esqueça, a gente tem vivido muita vida para dar satisfação para os outros, irmão. Eu acho que por isso que às vezes eu sou meio às avessas que eu falo, irmão. Eu não vivo para dar satisfação para os outros, eu vivo para dar satisfação a Deus, amém, amados? E essa satisfação que eu quero dar para Deus: Deus, eu vivi tudo que o Senhor queria para mim nessa terra. Por isso, irmãos, se Deus falou com você, venha, tome uma posição diante de Deus. Amém. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é qualquer vida, amados. Está faltando a plenitude, está faltando a alegria completa. É para isso que ele veio. Eu não sei se a igreja está tendo noção desse momento hoje, amados. Eu queria que você que está aí, que estendesse suas mãos para cá, que você cobrisse com o sangue de Jesus a sua família, seus filhos, seus parentes. Nós estamos passando por um momento de libertação nessa manhã. E nessa manhã, tanto os que estão no altar, quanto os que estão aí nas cadeiras, precisam ter consciência deste momento, que é uma batalha espiritual. Então agora, quando você fechar os seus olhos, aplicamos o sangue de Jesus, Pai, sobre as nossas próprias vidas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre os nossos parentes, e adentramos agora nas regiões espirituais, na autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus que nos levantamos agora como igreja, Papai, e clamamos pelos 7 derramamentos do sangue de Cristo. Que o Teu Espírito Santo esteja agora, Senhor, movendo sobre este santuário, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Queremos proibir toda e qualquer ação de retaliação do inimigo, em nome de Jesus, e profetizar sobre cada um dos Teus filhos que está aqui neste altar, que nessa manhã, lembrados pelo Espírito Santo de Deus, daqueles momentos, Senhor, daquele horário, daquele local, daquele peso, daquele jugo que foi lançado sobre a sua família, que foi lançado sobre a sua vida, sobre os seus ancestrais, sobre os seus descendentes. Nessa hora, como igreja, nós queremos nos unir, e na autoridade do nome, que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus, nós como igreja hoje ministramos e profetizamos que venha da parte do Senhor a unção, esta unção que despedaça todo jugo, que tira do nosso pescoço todo o peso, que ela nessa manhã hoje seja desatada sobre a Tua igreja, seja derramada sobre a Tua igreja hoje, Senhor. E declaramos que hoje, por causa dessa unção, que venha a liberdade no Espírito sobre cada família aqui representada, no nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, que hoje na unidade da Trindade, da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Hoje venha ser selada a libertação de cada família que está diante de ti, Senhor, no teu altar, em nome de Jesus. Que hoje você sinta no teu espírito, na tua alma e até mesmo no teu corpo desatar da unção do Senhor, que despedaça todo jugo, na autoridade do nome de Jesus. E para que o nome do Senhor seja glorificado na tua família e na tua descendência, sobre a tua linhagem, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, talvez hoje tu esteja como aquela roda do meu carro. Aconteceu um acidente e você está querendo resolver as coisas na força. Pois eu quero te dizer, dê uma oportunidade à unção do Senhor agora. Amém, amados? Comece a viver essa unção na tua casa. Comece, por mais que você fale, está perdido. Quero te dizer, em nome de Jesus, como profeta do Senhor e como pastor, se vocês me reconhecem assim, dê um lugar para unção, dê uma oportunidade, que você vai ver, irmãos. Por mais que você tenha quebrado a cara, tentando fazer na sua força, pingue dessa unção de Deus nessa área, que você vai ver um milagre acontecer. Em nome de Jesus.